Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, nós mais uma live nossa do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025 e nós daremos continuidade aos nossos estudos. Hoje o tema é recordação da existência corpórea, que é as questões 304 a 319 do Livro dos Espíritos. E quem vai fazer o estudo hoje vai ser a Catiana. Catiana, fica com você agora. Obrigada, Badia. Boa noite a todos. Começamos o nosso estudo hoje agradecendo profundamente ao nosso Pai Celestial, amado Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e ao Mestre Ramatiz pela oportunidade do aprendizado dessa reunião fraterna para estudarmos, Senhor, o seu Evangelho. Rogamos a presença da espiritualidade amiga que nos auxilie, que nos dê esclarecimento e entendimento para a verdade que vamos hoje estudar. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Como a Badia falou, a lição de hoje é o capítulo 6, continuidade, do capítulo 6 da vida espírita, recordação da existência corpórea, questões 304 a 319. Para esse estudo de hoje, como foi feito na segunda-feira passada, nós trouxemos aqui como literatura complementar a obra de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, Filosofia Espírita. Nessa obra, Miramês, ele comenta cada questão e cada resposta do livro dos Espíritos. Então, começando pela questão 304, Kardec pergunta: lembra-se o espírito de sua existência corporal? Ao que a espiritualidade respondeu: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Kardec faz um comentário. Tal qual o homem, chegou à madureza que ri de suas loucuras de moço ou de suas puerilidades de meninice. Então, frequentemente lembra do que viveu, o espírito, quando não está encarnado. E, frequentemente, ele, quando vê as loucuras que cometeu, ele fica penalizado de si mesmo. Quanto a essa questão, Miramês, ele faz o seguinte esclarecimento. O espírito, depois que deixa o fardo físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente que lembra de algumas de suas reencarnações, quando isso for motivo de ensinamento para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até mesmo a si mesmo. Esses se encontram em plena ignorância. A regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós, a nos defender ou acusar. Se as recordações lhe dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Vou só fazer um comentário, porque como é longo esse comentário de Miramês, dentro dessa parte aqui, ele faz uma referência a regressão que o encarnado faz, quando é necessário, ele faz essa ressalva, que não é recomendável, mas quando necessário e conduzida por um profissional sério, ela pode ajudar, e deve ser feito somente quando é para o progresso do homem, nunca por curiosidade, por especulação. E aí ele também faz um outro comentário às pessoas que buscam dentro das sessões espíritas ou junto a médiuns saber quem foi, o que foi em outras vidas. E ele fala que isso não é uma coisa importante, que se fosse importante nós saberíamos, nós nos recordaríamos. E que nem sempre é salutar para a gente recordar das vidas passadas.
Aí ele faz um comentário assim: a doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito da sua vida presente, mostrando Jesus como único caminho, verdade e vida para todas as suas aspirações de crescer. Então, eu achei importante fazer esse comentário. Ele fala assim: não percamos tempo com futilidade, principalmente se já temos algumas semanas de evangelho no coração. Lembremos-nos de que a recordação é viver, mas pode se tornar também cadeias de sofrimento para o espírito. É necessário que saibamos recordar para vivermos melhor. Quer dizer, quando é necessário para nosso aprimoramento, sim. Mas quando não, por mera curiosidade, é totalmente desnecessário e pode ser muito prejudicial. Então, vamos para a questão 305. Vou pedir para vocês paciência hoje, porque são muitas questões, né? São 15, então a gente vai tentar falar o mais breve possível, de forma mais resumida. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte, quer dizer, abruptamente após a morte, ela vem completa logo que a pessoa morre e de forma abrupta? A resposta é não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, por Miramês, não podemos... Miramês diz o seguinte: não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, tão logo deixem o corpo. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. A que Deus achar conveniente, esse pode regredir memória até onde suporte, desde que, quando seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próxima à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Então, essa memória, ela vem, na maioria das vezes, de forma gradativa. E ele diz aqui que o mais comum é quando está próxima à nova reencarnação. Aí eu me recordei daquele livro Memórias de um Suicida, e tem outros livros também que mencionam isso, que quando há necessidade do espírito ser esclarecido do que aconteceu e das provas da vida que ele vai precisar assumir na nova reencarnação, ele é levado para uma sessão onde ele se recorda, né, como se fosse uma tela colocada dentro de uma câmara, e ele vê as vidas passadas, ele revive fatos, né, que aconteceram, que levaram ele até aquele momento, conduziram ele até aquele momento ali, para mostrar para ele a necessidade e a importância do reencarne. E prossegue Miramês: nem todos os espíritos podem recordar suas vidas passadas. É qual os homens que, por vezes, esquecem o que se passou com eles um ano atrás, e quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo para melhores entendimentos e melhor assimilação das experiências. Então, tudo é gradativo e na medida do necessário. Os espíritos encarnados e desencarnados têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências, que a razão lhes dirá o que foram. E a inteligência espiritual nos diz que, com essa inspiração, o nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos e em cada passo Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Questão 306. Se ficar em cada questão alguma dúvida, algo obscuro, vocês podem interromper e pedir explicação. A gente não precisa deixar só para o final, porque como são várias questões, tá? Pode erguer a mãozinha e aí, fazendo a pergunta, a gente vai tentando esclarecer. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida?
Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? A resposta é: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontram como espíritos errantes. Ou seja, o espírito que está na erraticidade, né? Aguardando uma nova reencarnação. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. E aí ele questiona, mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim retroativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre em relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. E aí o comentário de Miramês. É de grande interesse da alma os pormenores de suas vidas passadas, se isso lhe fizer bem, no futuro ou no presente. Há, por assim dizer, um comando geral em todas as nossas pesquisas e mesmo nas nossas vontades. Sobre o pedir e obtereis do Evangelho, é preciso que se saiba o que é pedir, como pedir e o momento de pedir. Sempre a vontade de Deus irradia-se em tudo e em todas as criaturas. Não devemos ter pressa em saber o que fomos no passado remoto e muitas experiências. Há fardos que ainda não se encontram preparados para serem abertos. São julgos complicados que a própria natureza, como já dissemos, abri-los-á quando as lições puderem ser assimiladas. Então, o espírito ele pode lembrar das minúcias, né, de forma pormenorizada, os acontecimentos de vidas passadas, mas isso só acontece quando há uma necessidade. 307. Como é que o espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que lhe apresente à vista? Ou seja, o espírito, como é que vem para ele a memória da vida passada? É como se fosse o esforço da própria mente, da imaginação, ou é um quadro, um telão que vai passando as cenas, né, à sua vista? A espiritualidade explica, de uma forma e outra. São-lhes como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos do todo. Quanto mais desmaterializados estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te pareciam importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que ocorreram para a sua melhoria. Agora o comentário de Miramês. Lembrar-se do passado é uma arte, se não um dom, que pode se desenvolver de acordo com as necessidades da alma. A natureza, acionada pela força de Deus, não perde tempo. Ela ajuda na semeadura e serve de agente na colheita, quando isso é necessário ao espírito. Precisamos entender essa ciência, porque ela nos ajuda a viver melhor, mostrando-nos os caminhos da felicidade. A nossa consciência grava tudo, todos os fatos que ocorrem conosco em todas as reencarnações,
por processos tais que o homem, cuja percepção ainda não foi suficientemente desenvolvida, não consegue compreender. Quando o espírito precisa lembrar-se de alguma coisa para o seu benefício, o instrumento para tal é a vontade. Todavia, essa vontade deve ser adestrada na ciência do amor. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos. Eles ficam escritos igualmente no exterior pela sensibilidade do éter cósmico, obediente aos nossos pensamentos. A linguagem não é como a que se conhece. São imagens que dizem tudo o que fazemos. E ao subirem para o consciente, despertam em nós poderes a nos fazerem relembrar de tudo que realizamos com todos os seus detalhes. São os registros akáshicos, né? Que podem ser compreendidos como compêndios de todos os eventos, pensamentos, as emoções, palavras, as intenções, tudo o que aconteceu fica registrado no éter. Então, chegamos à constatação, até agora, que nós estamos estudando, até esse momento, de que não é porque o espírito está na erraticidade, ou seja, não está encarnado, que ele se lembra de tudo, mas que o processo de lembrança, ele ocorre de forma gradativa, de acordo com as necessidades. Ele pode, por vontade, quando trabalhada, né, ele pode se lembrar, sim. E existe também esse outro recurso que ele explicou aqui, que Miramês explica, que são os registros akáshicos. Ele não usa essa expressão, mas ele fala do que fica registrado no éter. Então, é o que eles responderam, que é de uma forma e de outra. Ele pode se desenhar a memória da vida passada pela própria mente, né, lembrando, como esforço da própria imaginação, ou como um quadro que se apresenta à sua vista. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam e que acaba de ter? O espírito se recorda de todas as existências que precederam e a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Quais um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a insuficiência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, ele se recorda conforme os fatos que influenciaram para que ele chegue ao estado que ele se encontra, normalmente, né? Aí Miramês explica também, comenta essa questão. E diz que ao deixar as vestes de carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado, ou por vezes de outras reencarnações. Porém, não são todos os espíritos que podem recordar. Isso acontece somente quando tem utilidade para o seu aprimoramento e esclarecimento espiritual. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, são assistidas por benfeitores espirituais com capacidade assegurada no amor, para saberem do que precisa o desencarnante e quais as experiências que deve ter como lições proveitosas para a sua paz. O espírito evoluído, como dissemos, aciona a sua vontade quando necessário. Vai ao passado quando este lhe seja útil e recorda vida e vidas, no afã de buscar o que deve ser feito no porvir. Então, o desencarnado, ele, com o auxílio da espiritualidade, dos benfeitores, que todos somos assistidos, né, por benfeitores, vai ser permitido que ele tenha, reviva experiências, lembre de experiências proveitosas para a sua paz, para que ele fique bem, para que ele cresça, né, e os espíritos evoluídos, eles conseguem fazer isso voluntariamente,
por sua vontade, quando necessário, quando isso for importante para ele buscar algo que seja útil. Questão 309. Como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Como considera o espírito o corpo de que vem separar-se? Como vestes imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. E aí o item A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? A resposta. Quase sempre se conserva indiferente a isto, como uma coisa que em nada o interessa. A Miramês comenta essa questão. O espírito sendo evoluído, diante do corpo que deixa no ato da desencarnação, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho da sua programação na Terra. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina e que, terminando a sua tarefa, é veste imprestável. Assim, a carne em decomposição volta ao seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades, sob orientação dos benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne quando a compreensão domina os sentimentos. O corpo retorna ao celeiro maior, que é a natureza, para se perder na criação de Deus. O que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais, renovado para melhor servir. Mas, explica Miramês, que ainda existem espíritos envolvidos de tal forma na ignorância, obstinados nas rotas vestes da carne, eles acabam se encontrando agarrados aos restos mortais, vivendo dramas indescritíveis no próprio campo santo, perdendo tempo, armazenando lições para o porvir, qual o mendigo nas ruas, cuja mente se encontra quase paralisada de suas provações e que, às vezes, como quilangos é uma vestimenta feita de pele de animais, é uma vestimenta indígena, desintegram-se no seu corpo, que parece querer libertar-se por direito da escravidão imposta pela incapacidade espiritual de quem a veste. Então, o espírito, quanto mais desmaterializado, né, ele mais elevado, ele vê com gratidão, deixa o corpo com gratidão, devolve ele à natureza, ao celeiro maior, como ele faz a referência aqui, e como nada se perde na criação, né, ao aquele ciclo, o corpo volta e ele tem outras funções, volta para a natureza. Mas aqueles espíritos que estão tão apegados ainda à matéria, que eles ainda permanecem ali e podem passar por essa experiência de ficarem vendo o corpo a quem eles estão tão apegados se decompor. Isso traz muito sofrimento, ele explicando aqui, né? Sofrimento e provações para a vida que vem depois. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde consideram as coisas terrenas. Miramês explica aqui. O espírito, depois de desencarnado, que tenha certa evolução espiritual, pode reconhecer os seus restos mortais, quando acha que é de utilidade fazê-lo, como também seus pertences, quando no mundo físico. Mas nem sempre ele faz esse reconhecimento.
Quem ama a Deus e ao próximo ama tudo na dimensão que lhe é própria. Precisamos reconhecer a verdade, porque ela nos faz livres da ignorância. E qual seria essa verdade, né? A verdade é que nós somos espíritos imortais e que esse mundo aqui, essa vivência aqui, ela é transitória. Que quando a gente deixa a Terra, o espírito deixa a matéria, deixa o corpo, fica na Terra, e os bens materiais também, que pertencem à Terra, permanecem na Terra. Não faz sentido o apego. Não faz sentido sofrer, porque se separou daqueles bens materiais que só serviram para o seu aprimoramento, que deveriam ter servido momentaneamente para o seu aprimoramento. E aí ele continua: precisamos conhecer a verdade, porque ela nos faz livres da ignorância. Comecemos hoje mesmo a praticar o desprendimento das coisas imprestáveis para a evolução. Coloquemo-nos nos devidos lugares, que desse modo veremos fluir do coração uma alegria diferente, em forma de esperança, que enxerga e sente a felicidade. Quer dizer, que a gente comece a colocar a nossa atenção, a nossa alegria, a nossa esperança, não nas coisas materiais, nas coisas externas, né? Mas nas coisas divinas, nas coisas de Deus, no sentimento, no amor ao próximo, né? Se não existe a felicidade no mundo exterior, ela se encontra no mundo interior de cada alma. As coisas terrenas têm seu valor, têm muito valor, mas nos lugares que devem servir. Como espíritos, devemos considerar as coisas relativas ao espírito. Ao cabo de algum tempo, a humanidade passará a reconhecer essas verdades e o mundo em que vives, por bondade de Deus, transformar-se-á pela transformação dos que nele vivem. Questão 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? A resposta: é sempre grato ao espírito que se relembre dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Aí Miramês comenta: atenção para os pertences dos espíritos que já passaram para o mundo espiritual não é atraída pelas coisas materiais, mas sim pelos pensamentos daqueles que ficaram. Isso acontece quando falamos de espíritos elevados. Com relação ao espírito apegado às coisas materiais, onde estiver o seu tesouro, aí permanece o seu coração. Quando seus familiares encontram alguma coisa que lhe pertenceu, a concentração é mais poderosa a respeito do que partiu. É, pois, uma forte transmissão telepática, e o espírito, em condições elevadas, por vezes, atende ao chamado mental, se isso serve para lições aos encarnados. A alma iluminada não perde tempo com simples lamentações. A atração maior para os espíritos de luz é para onde vibra o bem coletivo. É onde o amor toma a dianteira de todas as atitudes. É onde a caridade se encontra em evidência em todos os fatos da vida. Há sempre prazer para o espírito quando ele é lembrado na terra. No entanto, o prazer maior para o seu coração é quando essa lembrança pode trazer benefícios para os outros. A vida em espírito da alma já afeiçoada ao Evangelho de Jesus é livre, sem apego às coisas transitórias. E ela trabalha sempre para construir a cidade de luz dentro da própria consciência. É sempre grato ao espírito quando seus familiares se lembram de exemplificar o que de bom ele realizou no mundo
e procuram aperfeiçoar mais o que ele deixou em caminho. Todos nós fazemos apelos, aqui ele faz um apelo, olha, todos nós fazemos apelo aos que ficaram, no sentido de começarem a se desapegar, pelo menos aos poucos, das coisas materiais e saberem usar o que Deus lhes confiou, trabalhando para a circulação dos bens da vida. Ao regressarmos ao mundo espiritual, não devemos deixar os bens materiais sem rumo, pois isso pode nos causar perturbações sem conta. A responsabilidade é grande na guarda daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Os que se encontram ainda na carne, prestes a vir para cá, devem, em nome de Jesus Cristo, alinhar sua vida com a do Evangelho, porque serve de convite para que os que ficaram façam o mesmo. A herança de Jesus são os bens imperecíveis, que têm o poder de atravessar o túmulo, acompanhando a alma para onde quer que seja. Olha só, um chamado muito importante, né? E aí ele faz uma referência ao apego. Às vezes a gente quer guardar, ou quer preservar coisas que para aquele espírito, quando ele estava aqui na Terra, eram importantes, eram de valor, né? Então, vai se guardando aquilo, e aí a cada vez que vê aquele objeto, que usa aquele objeto, né, ou que transfere para um outro, para um sucessor, para alguém da família, lembra-se daquilo que a pessoa gostava, que a pessoa fazia, mas não é isso, né? O espírito, o prazer maior dele é quando ele é lembrado pelas boas atitudes que ele fazia. E quando ele vê que aquilo que ele fazia de bom, ele é melhorado e isso é passado para frente pelas pessoas que ficaram. Então, não necessariamente os bens. E aí ele faz esse alerta da importância para a gente, quando a gente já está algumas semaninhas já vivendo o Evangelho de Jesus, já está um pouco vivendo o Evangelho, para a gente cuidar das questões patrimoniais, dos bens materiais, né, de forma que não haja problemas. Depois fique aquela herança para os filhos, né, falar mais claramente, e que às vezes se torna um grande fardo para a família, e também causa grandes perturbações para o espírito. Então, o que é da terra, fica na terra, é para o uso, para o nosso aprimoramento, não é propriedade nossa, né? No Evangelho ele fala que nós somos apenas usufrutuários, devemos saber usar com responsabilidade, com gratidão, mas ter essa consciência de que não é nosso. Vamos lá, cara, questão 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos as conservam? Resposta. Frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Aí, novamente, Miramês. Depois do desenlace, o espírito conserva lembranças do estado corporal em que se encontrava, por ficarem vivos na sua consciência os fatos derradeiros da encarnação na Terra. No entanto, sendo a alma elevada, que viveu os preceitos do Evangelho, logo se livra das lembranças, para inteirar-se das belezas imortais da vida. O espírito doente, porém, aquele cujo fardo se encontra pesado de faltas inumeráveis e sob o jugo incômodo de ações perniciosas, se demoram com pensamentos fixos nos sofrimentos da carne. Mesmo não tendo o corpo de carne, as atrozes lembranças o torturam, porque na mente se encontra o céu e o inferno, conforme as direções dos ensinamentos. Miramês comentando a doutrina espírita, né, a codificada por Kardec, ele diz que as enfermidades aparecem pelos fios dos pensamentos. Mudando as ideias, elas mudam de rumo. Daí a grandeza dessa filosofia de Jesus. Todas as distorções
Aí Miramês diz: todas as distorções dos corpos que o espírito usa partem da mente. Mudando o modo de pensar pelos processos ensinados por Jesus Cristo, tudo muda de comportamento e o espírito passa a viver no céu, mesmo carregando um corpo de carne. Todo sofrimento é falta de harmonia na mente. Lembram-se sempre de nós, lembrem-se sempre de nós. E se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos pela força das lembranças, e isso nos conforta e alegra. Miramês dizendo, enquanto espírito, diz, né, lembre-se sempre de nós. E se falamos coisas agradáveis, quer dizer, se o espírito falou coisas agradáveis, bom, lembre-se disso, digam isso, né? Porque isso vai transmitir aos espíritos bons pensamentos pela força da lembrança, o que conforta e alegra. A felicidade começa nos pensamentos. Eduquemo-los com Jesus, que eles nos farão sentir Deus no coração. É o que a gente sempre vem estudando, né? Que tudo é uma questão mental. Então, a lembrança dos sofrimentos por quem passa pela última existência, se o espírito conserva, ele pode conservar sim, principalmente aqueles momentos derradeiros. Mas por uma questão mental, ele consegue sair daquela situação e logo seguir, né? Não ficar preso naquele sofrimento. E ajuda muito também essa lembrança do encarnado aqui, transmitindo bons pensamentos para esse espírito. O homem que neste mundo foi feliz, deplora, ou seja, lamenta a felicidade que perdeu, deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aí Kardec faz um comentário a essa resposta, que é exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Aí, então, eles explicam que só os espíritos inferiores lamentam ter deixado para trás, na terra, aquelas coisas que o faziam feliz, né? Quando ele estava vivendo um momento feliz e deixou. E por Miramês, a felicidade completa na terra não existe. Tem essa outra visão, né? A felicidade completa na terra não existe. Quando alguma alma se encontra feliz com as inferioridades no plano físico, é prova de que está apegado às paixões humanas, que são transitórias, e além disso, elas nos trazem reações que nos fazem sofrer por serem inferiores. Essa alegria é, pois, mesclada de aborrecimentos. A verdadeira felicidade, aquela agradável ao coração no reino da eternidade, se encontra em primeiro lugar na consciência imperturbável, como nos planos superiores do espírito imortal. Então, como tudo é mental, né? Uma consciência imperturbável é a verdadeira felicidade, e aí não é deste mundo. Então, quando desencarna, não lamenta. O desprendimento dos gozos terrenos ser-nos-á difícil. Somente a maturidade pode nos oferecer esse estado da alma. Maturidade é sinônimo de tempo, de esforço próprio, no clima do amor puro no coração, de modo que a caridade nos abre caminhos para grandes entendimentos espirituais. Preparemo-nos, pois, enquanto estivermos na terra, revestidos de um corpo de carne, de modo que ao atravessarmos o túmulo, não nos acompanhem as paixões inferiores que ainda vibram entre os homens. Questão 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los.
trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Por Miramês, os trabalhos de alguma alma caridosa, interrompida na Terra pelo processo da desencarnação, não são nem podem ser sinônimos de paralisação. Já no mundo espiritual, o espírito que viu o seu trabalho interrompido pela morte trata de inspirar os seus companheiros que ficaram para a continuação do mesmo, e por vezes a fazê-lo em ritmo mais acelerado do que quando ele estava à frente do ideal em favor da coletividade. Deus não é Deus das limitações. E tanto na Terra quanto no mundo dos espíritos, existem legiões de almas preparadas para todos os trabalhos que o Senhor achar conveniente. Ninguém é insubstituível. Existe somente um espírito que não pode ser substituído: Deus. E ele faz um comentário muito longo, muito bonito, e pelo nosso tempo não tem como ler. Só uma partezinha aqui. As almas missionárias, quando desencarnam, não ficam tristes por terem deixado obras interrompidas, por saberem que tudo pertence a Deus, sob a orientação de Jesus. Questão 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinham quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Miramês comenta: o espírito elevado tem plena admiração pelas obras que deixou, desde quando essas obras foram em benefício da humanidade. Tanto ele admira as obras que ficaram com o sinal de suas mãos, como de outras que os seus companheiros de plano também fizeram. Não tem egoísmo nem adoração somente por sua obra. Os seus olhos veem o belo, que faz parte da harmonia universal. Ele é tomado por algum momento de tristeza, fez alguma coisa prejudicial aos outros, mesmo que tenha feito inconscientemente da ação maléfica. O bem comum lhe causa alegria constante. Questão 316. No além, o espírito se eleva pelos trabalhos que se executaram na Terra, pelo progresso. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? A resposta: conforme a sua elevação, a sua missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Por Miramês, os espíritos superiores se interessam e muito pelas ciências e artes que se processam na Terra, pois elas são forças do progresso e, mais do que isso, atuam como linha de força evolutiva para as almas. Tudo que se posta no planeta são coisas necessárias ao progresso do mesmo e da humanidade, mesmo que não sejam práticas próprias dos anjos. Os espíritos superiores se interessam muito pela ciência e artes que se processam na Terra. São forças de progresso e, assim, eles atuam como força evolutiva das almas. Então, há um interesse. Questão 317. Mais um pouco de paciência, já está acabando. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? A resposta da espiritualidade: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles,
está onde se ache o maior número de pessoas que lhe são simpáticas. A Kardec faz um comentário a essa questão, que está no Livro dos Espíritos. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta, e se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais comprazem em constituir a massa da população invisível no globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Mantêm-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a eles se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre elas, no entanto, muitos há, sérios, que vêm, observam, para se instruírem e aperfeiçoarem. Aí Miramês comenta também essa passagem. Os espíritos que conservam o amor à pátria depois do túmulo são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. O conceito de pátria para o espírito puro é o universo, toda a criação. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço? Quantos pais e mães, irmãos e parentes não terá tido? O amor deve ser aquele ensinado por Jesus sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade encarnada e desencarnada, mas que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. O ignorante é que briga, mata em defesa da sua terra. O sábio é o homem universal, pode-se dizer sem pátria definida. Como o santo e o místico, o homem puro de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. Meu pai, a minha mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. É muito bonita essa lição. E só reforça aquilo também que a gente vem ouvindo, né, vem estudando e ouvindo dos mestres, que é uma besteira essa questão de orgulho de raça, orgulho de nacionalidade, orgulho de casta, né? Porque nós já estivemos em diversos países, já tivemos diversas nacionalidades, já fomos indígenas, já fomos brancos, já fomos tantas coisas. O espírito, na verdade, ele não tem nacionalidade, não tem. Isso é uma coisa da terra mesmo, né? E então nós olharmos para o outro, para o nosso semelhante, de forma com ar de superioridade, ou então se sentindo inferior, não tem cabimento, não faz nenhum sentido, porque ele pensa diferente, porque ele tem uma cultura diferente, porque ele defende ideias diferentes da minha, não faz sentido nenhum, né? Tudo isso é uma coisa muito momentânea, muito efêmera. Então, a gente ter também nítido isso, que os espíritos que conservam esse amor, esse apego à pátria, esse orgulho à sua nacionalidade, ele está ligado a um espírito ainda que
ainda está na ignorância, a ignorância não da forma pejorativa, mas a ignorância de falta de conhecimento, né? Só o ignorante, como diz Miramês, é que briga, mata em defesa da sua terra. Vamos então agora à questão 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Quer dizer, quando desencarnado modificam as suas ideias? A resposta: muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, na erraticidade, muda muito a forma de pensar, né? Quando ele fala desmaterializa, quanto mais desapegado, mais ele se desliga da matéria, mais consciência ele vai tendo da condição dele de espírito imortal. E algumas coisas ele vai deixando para trás, algumas coisas ele vai vendo que faz sentido, já ficou para trás, é coisa da matéria, né? E aí Miramês, ele diz, as ideias dos espíritos na erraticidade certamente que mudam em muito. Somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. É fundamental que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. O espírito elevado, que já começou a viver o evangelho e a se esforçar todos os dias para melhorar espiritualmente, essa alma, ao passar para a vida espiritual ou ao mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibravam com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam. Suas ideias, ao chegarem ao mundo dos espíritos, continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam à inferioridade. Então, alguns permanecem, uns conseguem ir modificando, outros ainda permanecem muito apegados, né? E às paixões, aos vícios, e mantêm essa sua inferioridade que causa tanto sofrimento. Aí nós chegamos ao derradeiro, última questão, 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita, antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? E a resposta: isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Aí, essa questão, ela nos remete à resposta da questão 63 também do Livro dos Espíritos, que já foi estudada aqui nesse grupo, que a pergunta é: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? A resposta: ao que a espiritual respondeu, né? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E a questão 164, ela acaba explicando, complementando essa questão 63. Pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? A gente sabe que não, né? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está mais purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que acessasse a vida no corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então, alguns espíritos, já mais conscientes, sabem que percebem o desencarne e sabem que existe a vida ainda.
se vê como espírito imortal. Outros ainda, relutantes, né, não entendem, apesar já de terem tido outras encarnações, ainda tão apegados à matéria, que eles não conseguem, às vezes, nem perceber que desencarnaram. Aí Miramês, ele faz uma explicação aqui. Por vezes, o espírito se espanta ao regressar ao mundo dos espíritos. É uma reação natural, comum a quase todos os espíritos. Depois, com o passar do tempo, ele vai se lembrando da sua verdadeira pátria, passando igualmente a sentir-se em casa. É interessante isso, né? Porque todos nós, embora a gente saiba, principalmente o espírita, né? Ele sabe que a gente sabe que não existe morte, que é uma transição, que há um desencarne, que a vida continua, mas assim, todo mundo tem, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas têm medo do desencarne, né? E há nessa transição realmente esse período de perturbação. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é mudança mais ou menos violenta. E esse transe tem o poder de mudar as ideias dos espíritos acerca das coisas espirituais. Observemos que é nas mudanças agressivas que a humanidade se ajusta, compreendendo o valor do trabalho e a necessidade de melhorar. E Miramês prossegue: o mundo está terminando um ciclo evolutivo para começar outro. Andemos com ele, pois o transe pelo qual deve passar a humanidade se nos mostra duro, mas proveitoso. Trabalhemos juntos para melhorar o ambiente deste planeta, que o amanhã precisaremos certamente desfrutar desse paraíso. Recebamos com carinho os que a ele regressam, que nós, do plano espiritual, faremos o mesmo. É se reencontrando-se que nasce o Cristo em nós e nós nele, para que Deus nos abençoe e com isso possamos sentir suas bênçãos no coração. Então, é com essa finalização de Miramês que eu encerro por hoje o estudo, ficando aberto agora para quem quiser comentar. Abadia.